Abra sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 10 em diante. Êxodo, capítulo 19, versículo 10 em diante. Acharam? O texto é um pouco longo, mas eu quero que você preste atenção em detalhes. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele, se o fizerem será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. Quando soar a trombeta, então subirão ao monte. Tinha horário, tinha momento certo de subir o monte. Versículo 14. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e lavaram as suas roupas, e Moisés disse ao povo: estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta. De maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise o povo, avise ao povo, avise ao Jânio, avise o Firmino, avise a Eidra, avise a todos que não ultrapassem o limite, até o Senhor, para vê-lo e evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu: vá, desça, porque você subirá e Arão virá com você, porém os sacerdotes e o povo
não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Deus estava dizendo, vai ter um momento que o povo vai poder subir ao monte. Capítulo 20. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore estas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Note a diferença. Eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia do sábado, para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas no 7º dia, é o sábado, dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro nas suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honre seu pai e a sua mãe, para que você tenha longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a seu próximo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos você, e ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Amém? Eu li esse trecho um pouco longo, porque geralmente as pessoas conhecem um pouco dos 10 mandamentos. Hoje eu gostaria de falar sobre a sua vida com Deus, a sua vida pessoal com Deus. Uma das coisas importantes é não pule a introdução ou algumas partes importantes. Tem
dinâmica de grupo que às vezes fazem em alguns lugares, que a pessoa responsável chega com diversas folhas e diz: hoje vai ser prova, e entrega a prova para todo mundo e diz: agora podem começar a ler. E o texto começa dizendo: leia toda a prova antes de começar a preencher. E aí começam aquelas perguntas: qual a capital do Brasil? Qual é o oceano que banha as praias brasileiras? Qual é o dinheiro que o Brasil usa? Qual é não sei o quê? Perguntas fáceis. E a última delas é: não responda nenhuma das perguntas, vire a prova de ponta cabeça, coloque a caneta sobre a mesa e aguarde até que todos terminem. E aí o pessoal começa a ler as perguntas e já vão respondendo. Capital, Brasília, dinheiro, real, o mar Atlântico, e vão respondendo, até que chega na última que diz: não respire. Enquanto eles vão respondendo, eles vão pensando: mas o Jânio não sabe, as respostas são tão fáceis, o Jânio não está preenchendo, o pastor Macedo não está preenchendo, mas eu sei tudo, e vai respondendo, até que elas chegam na última questão que diz: não responda pergunta nenhuma, vire a folha de ponta cabeça e aguarde. É porque não leram a introdução da prova. Já foram respondendo. É importante a gente parar em alguns detalhes. Os afobados já vão respondendo, já vão achando que sabem de tudo. No capítulo 20, Deus dá uma introdução antes de apresentar os mandamentos, os 10 mandamentos. Nós lemos vários aqui. Lemos sobre não cobiçar. Alguns primeiros mandamentos são em relação a Deus, os outros mandamentos são em relação às pessoas. Nós vimos aqui, por exemplo, o mandamento para guardar um dia para o Senhor. E aí depois Jesus veio e disse que Ele era Senhor do sábado. Jesus estava dizendo: eu sou mais importante do que o sábado. E aí Jesus ressuscita num domingo de manhã. As mulheres vão de madrugada ao túmulo e o túmulo está vazio. Nós vamos ter a cerimônia da Páscoa daqui a alguns dias. E aí os discípulos começam a se reunir domingo após domingo, por ser o dia que o Salvador ressuscitou. É por isso que nós guardamos o domingo. Mas o domingo não é o dia mais importante da semana. Todos os dias precisam ser santos. Todos os dias. Mas os 10 mandamentos, Deus começa com uma introdução. E a introdução está ali no versículo 1 e o versículo 2. Então Deus falou todas essas palavras. Versículo 2: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus chega e se apresenta. Deus chega e diz quem que Ele é. Fui eu que tirei vocês de lá do Egito, onde vocês eram escravos, onde vocês tinham que trabalhar de sol a sol, de segunda a segunda. Não tinham descanso, não tinham férias, não tinham 13º. Eram escravos forçados ao trabalho lá no Egito. Mas Deus foi lá no tempo certo e enviou Moisés e os tirou com mão forte de lá do Egito, aplicando as 10 pragas lá no Egito. Cada uma das pragas derrubou um dos deuses que os egípcios cultuavam. E a última das pragas, que seria a morte do primogênito das casas onde não houvesse a cerimônia da Páscoa, a cerimônia de sacrificar um cordeiro, mas tinha que pegar o sangue e passar no batente da casa. Nas casas onde não celebrassem essa cerimônia, o anjo da morte levaria o filho mais velho, o primogênito. No caso do Léo não tinha escolha, era ele mesmo. O filho mais velho. Mas na 10ª praga,
O Faraó, que era visto como um Deus, ele não conseguiu impedir que o seu primogênito continuasse vivo. Até mesmo o filho do Faraó morreu. Mas Deus dá a introdução aqui, dizendo: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Estes mandamentos, se você só pegar os mandamentos sem prestar atenção nessa apresentação de Deus, serão apenas ordens. Vai ser apenas um Deus muito exigente, um Deus muita coisinha, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas quando você presta atenção na introdução, quando Deus se apresenta dizendo: fui eu que tirei vocês de lá do Egito. Hoje de manhã, antes de tomarmos a Santa Ceia, eu fiz uma pergunta para os que estavam aqui, e a pergunta foi: se vocês não tivessem encontrado Jesus, onde você estaria hoje? Essa pergunta serve para você agora também. Se você não conhecesse Jesus, aonde você estaria hoje? Como estaria seu casamento hoje? Como estariam seus filhos hoje? É para pensar. E alguns hoje de manhã disseram: eu acho que nem vivo eu estaria. Outros disseram: eu era tão depressivo, tão depressiva, que talvez eu já teria sumido. É importante tomarmos essa consciência de que Deus nos tirou de um lugar terrível. Olha lá o Salmo 40, Salmo de número 40. Era até um hino que cantávamos antigamente. Salmo de número 40 diz: esperei com paciência pelo Senhor. Salmo número 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha. Estava no atoleiro, estava no barro, estava na lama, mas Deus me tirou de lá e me pôs sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Eu lembro quando era garoto que eu via o Tarzan, quando ele caía naquela areia movediça, e quanto mais ele tentava sair da areia, mais ele afundava, até que ficava só com a cabeça para fora, até que ele conseguia de algum jeito agarrar alguma coisa e sair. Sem Jesus a gente estava assim, quanto mais a gente tentava resolver, pior ficava. Uma mentira precisava de outra mentira para encobrir aquela, e no final já não sabia qual que era a história. Era uma confusão atrás de outra, um abismo atrás do outro, mas quando a gente pediu socorro, Deus nos ouviu, e Ele se inclinou, e Ele nos tirou de lá e nos pôs sobre uma rocha. E a rocha quem que é? Jesus Cristo. Ele é a rocha. Se você estiver em Cristo, com a sua vida em cima de Cristo, apoiado em Cristo, Ele tem que ser a sua base, o seu sustento, aí a sua vida vai ser diferente. Não pule as introduções, nem algumas questões importantes da Bíblia. Deus se apresenta dizendo: eu tirei vocês de lá do Egito. Quando a gente pensa nisso, aí os mandamentos não são pesados, porque quando se entende, puxa, mesmo, eu era escravo, eu estava perdido, era para eu ter morrido,
era para eu ter arrumado tanto encrenca, era para eu estar com meu casamento destruído, era para eu estar talvez jogado na sarjeta, mas um dia eu conheci Jesus e Ele me tirou de lá. Ele me tirou de lá. Salmo de número 40. Então não pule as introduções, mas também não acho que você já sabe de tudo. Lá em Recife nós tínhamos um tempo, a igreja era pequena, muitas crianças. Aliás, a pastora Lúcia e eu moramos dentro da igreja, era casa e igreja. De domingo a gente montava a igreja, aí acabava o culto, a gente guardava os bancos e a gente já estava em casa. Não é fácil morar na igreja, né? As crianças queriam todo dia brincar na igreja, a gente não conseguia nem descansar direito, a gente falava, estou cansado, vou dormir um pouquinho, e as crianças queriam brincar no quintal da igreja, as crianças queriam, às vezes até pulavam um muro, e tinha que dizer, não é para pular um muro, tem que ficar lá de fora, bater palma, chamar, aí a gente vai lá, mas eles já queriam pular e chegavam na cozinha assim, pastor, né? Mas aí tivemos aula de violão para as crianças. E tinha um garoto, que ele já chegou com um violão bonito. Ele não sabia tocar violão. Mas o pastor Jademir, que na época era só Jademir, ele já está com o Senhor, esposo da pastora Selene, que pregou aqui há um tempo atrás. Ele que dava aula de violão, e ele pegava o violão do menino e dizia, olha, você vai fazer assim. Ele dava algumas coisas para ele fazer, alguns exercícios, e ele estava mostrando, o menininho esticava o braço, pegava o violão da mão do professor e dizia, já entendi, já sei. E aí ele começava a fazer e fazia errado. O professor dizia, não é assim, eu vou te mostrar. Pegava o violão de novo, vai fazer assim, tem que subir até aqui. Ele esticava a mão, pegava o violão do professor e dizia, já sei. Aí pusemos até o nome dele de já sei, porque ele já sabia tudo. E não sabia nada. Eu e você não sabemos tudo, a gente precisa aprender. O profeta Oséias diz lá em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Você já conhece um pouco de Jesus? Tem muito ainda para aprender. Tem muito. Às vezes eu encontro pessoas que dizem, eu conheço a Bíblia inteira. Eu já sei de toda a Bíblia. E eu olho e penso, você sabe passagens, mas você não sabe toda a Bíblia não, porque eu não sei. Eu cresci na Bíblia, fiz parte de todas essas classinhas de berçário até todas elas, né? E eu não sei a Bíblia inteira. Como que a pessoa diz que já sabe tudo? Há sempre algo para aprender. Se você chegar disposto a aprender alguma coisa, Deus vai te ensinar. Pode ser durante a oração, pode ser durante o louvor, pode ser durante a leitura, pode ser durante a mensagem, pode ser alguma coisa que alguém vai te falar. Então não pense que você sabe de tudo. Há algo para aprender. Eu conheci um pastor quando os nossos filhos eram pequenos, lá em São Paulo. Nós íamos na igreja do Nazareno em Jabaquara, bem pertinho do metrô. Teve até um ano que era peça de Natal, e eu ficava lá atrás para entregar uma boneca na mão dos dois que eram o Jesus e a Maria e o José. E aí eu estava lá com a boneca esperando, com o chão no colo, ninando ele. E aí a hora que eles esticaram o braço assim, eu pus o Alexandre no colo deles. Aí foi interessante que todo mundo olhou o presépio com um bebezinho de verdade. Mas o pastor que cuidava da igreja na época, ele era representante comercial. Ele era o responsável pela livraria da igreja do Nazareno. Ele visitava
vários clientes e fornecedores e tinha vários livros. E na época normal, eu preciso explicar isso para os novatos, na época normal, quando virava o ano, algumas empresas davam agenda. Quem é do tempo da agenda? Aqui levante a mão. Era mais ou menos desse tamanho aqui, de um livro. Os clientes bons recebiam do banco, das empresas, uma agenda, capa dura, né? Você abria assim, tinha 365 dias, e aí você anotava os aniversários, os compromissos, as consultas, você anotava o dia que tinha que pagar alguma coisa, e lá no fim tinha a lista de contatos, aí você anotava na letra A as pessoas com a letra A, na letra B, letra C. Quando você não ganhava uma, tinha que ir na papelaria mesmo, aí tinha que comprar. A vantagem é que você escolhia, né? Tinha de vários formatos, vários tamanhos. Todo mundo usava agenda. Até que de repente surgiram as agendas eletrônicas de um celular, umas letrinhas pequenininhas, um tecladinho pequenininho. Não tirava foto, não telefonava. Tinha calculadora, mas tinha lugar para você anotar os telefones. E aí você tirava um tempo e ia anotando lá os telefones na agenda. Você sabe a diferença de adulto para criança, né? É o preço do brinquedo, tá bom? Essa é a diferença dos adultos para as crianças, é o preço dos brinquedos. Então, o Antônio Carlos, com aquela agenda eletrônica que pouca gente tinha, elas vinham da onde na época, quem lembra? Do Paraguai, ou tinha que ir na Galeria Pagela em São Paulo para comprar. Eram caras. Algumas cabem 300 telefones, cabe 500 telefones. Eu tinha uma que cabia 100 e poucos, aí de vez em quando eu tinha que apagar alguns para pôr outros, né? Mas ele, todo importante com a sua agenda eletrônica, saiu visitando as pessoas e ele tirava aquela agenda e dizia: seu telefone, aí anotava. Passou semanas fazendo isso, onde ele não tinha o que fazer, estava em casa tranquilo, e aí ele pensou: minha agenda eletrônica faz mais coisa, eu vou ler o manual. Aí ele pegou o manual e dizia lá: com a ajuda de uma esferográfica, aperte o botãozinho embaixo. Aí ele foi lá e apertou o botãozinho. Aí ele voltou para o manual e continuou lendo. Aí o resto da frase era: mas não faça isso se você já acrescentou algum dado. Ele zerou tudo, perdeu todos os contatos, todo mundo que ele tinha que dar retorno, gente que ele tinha falado que ele ia visitar, gente que ele falou que ia telefonar, porque ele pulou alguns detalhes importantes. Ao invés dele ler a frase inteira antes de apertar o botãozinho, era simples, era só ele ler a frase inteira, até o ponto final pelo menos. Aí ele dizia: opa, não vou apertar porque eu já tenho muita coisa, não quero perder. Mas não pense que você já sabe de tudo. Às vezes um detalhe na sua Bíblia vai fazer a diferença. Um detalhe, pare e leia. Você vai descobrir coisas novas. Deus, Ele começa dizendo: eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito. E aí Ele dá os mandamentos. E quando você começa a olhar os mandamentos pensando: esses mandamentos foram dados por alguém que me ama, por alguém que me resgatou, por alguém que esse livro foi dado, por alguém que me fez. É o manual do fabricante. É o manual do fabricante. É aqui que está detalhe para a sua vida. Leia com calma. Tem partes que são mais difíceis. Pergunte, se você não sabe por onde começar, mas eu recomendo para quem vai começar, comece nos evangelhos. Pegue talvez o livro de João, depois o livro de Lucas,
Leia com calma. Não leia como alguns fazem, que eu vou ler a Bíblia. Eles abrem, põem o dedo. Tem um versículo aqui, vou ler esse versículo hoje. Aí outro dia abre em outro lugar, outro dia abre e põe o dedo. Não é horóscopo. É um livro que você precisa estudar, anotar, marcar onde você parou. E no dia seguinte, ou no mesmo dia, ou a próxima vez que você for pegar a sua Bíblia, continue aonde você parou. Sem pressa. A gente sempre brinca que é uma coisa você chegar numa lanchonete, andando lá em Campinas, e entrar numa lanchonete qualquer e dizer, me dá uma coxinha aí que eu estou atrasado, ou pode ser uma empada, pode ser escolhe alguma coisa, vai comer aqui, não, só me dá aqui na mão mesmo, e você sai comendo aquilo na rua, porque você está atrasado, você tem que chegar em algum lugar, você tem que ir no banco, tem que ir em algum departamento, você come ali engolindo. Outra coisa é chegar num restaurante bom, que você senta e não tem pressa de ir embora. E o garçom traz alguma coisa, e aí você come, aí ele quer te oferecer outra coisa, volta daqui a pouco. E aí você continua e come devagar. Você tem que ler a sua Bíblia com calma e continuar onde você parou. E às vezes você vai dizer, peraí, eu acho que eu vi alguma coisa 2 páginas atrás. Agora estou entendendo uma coisa que estava lá atrás. Volta, não tenha pressa de terminar o livro. Vai lendo com calma, porque algumas coisas virão nos detalhes. A sua vida espiritual, preste atenção na introdução. Os mandamentos eram de um Deus que tinha tirado o povo do Egito. A Bíblia inteira é uma carta de um Deus que te ama e quer te ensinar como viver, como ter uma família boa, como ser um bom empregado, como ser um bom patrão, como ser uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, um bom pastor, um bom vizinho, como se preparar para morar no céu. Está tudo aqui, mas você precisa procurar. Voltando lá para o capítulo 20 de Êxodo, nós vimos que Deus tinha dito para Moisés, avisa o povo para se purificar, porque no 3º dia eu vou falar com eles. Êxodo capítulo 20. E aí Moisés avisou para o povo, e as coisas foram acontecendo, e as trombetas são tipo cornetas altas que iam aumentando de volume, e tinha fumaça, e tinha tudo, e aí de repente o povo fica com medo. Na sua vida espiritual, além de você prestar atenção nas introduções e nos detalhes, eu te recomendo uma coisa que a gente vai ver aqui. Quando chega ali no versículo 18 do capítulo 20, depois que foi dado a lista dos 10 mandamentos, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe, e disseram a Moisés, fala você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Deus tinha falado, eu quero falar com o povo, mas tem um jeito certo dele chegar, não era de qualquer jeito. Não era para, eu vou subir lá para ver o que Deus vai falar agora, não cansei, eu vou descer um pouquinho, vou dar uma cochilada, depois se der eu volto. Não, Deus disse, vocês vão ficar fora do monte, tem um limite, não é nem para tocar, é para esperar, no momento certo, aí sim eles vão subir. Mas agora, depois de verem tudo aquilo na montanha, o povo diz, Moisés, a gente está com medo.
Vamos fazer o seguinte: você fala com a gente e Deus fala para você. Deus dá o recado para você, você vem e fala para a gente. Nós não queremos ouvir de Deus. Eles terceirizaram a vida espiritual. Ainda hoje, às vezes, tem gente que quer quase que isso. Não, o pastor fala com Deus, e aí o pastor fala para mim, e eu aprendo. Mas não quero falar com Deus porque eu tenho medo dele. Eu não sei falar direito, eu não sei orar, eu posso pensar, não entender direito. E às vezes as pessoas estão terceirizando a vida espiritual. Vai lá, pastor, vai orar, vai meditar, vai jejuar, pastor, e depois traz o recado de Deus para mim. Não, Deus está dizendo: eu quero falar com você, lá no seu quarto, lá na sua casa, lá na hora que você estiver andando na sua caminhada. Eu quero falar com você quando você estiver dirigindo o seu carro. Eu quero falar com você. Mas às vezes o medo, ou às vezes a preguiça, acaba sendo mais fácil guardar a Bíblia lá em casa durante a semana, e aí domingo vou para a igreja, deixa eu ver o que Deus tem de recado para mim. Se eu gostar, eu volto feliz; se eu não gostar, eu volto chateado. Deus quer falar com você. O povo disse: não, Moisés, você fala com a gente. E você pergunta para Deus as coisas, e aí você traz prontinha. Eu gostei de uma ilustração que a Jaqueline deu, que eu nunca tinha pensado nisso. Ela ouviu num podcast, e o pastor estava explicando que a Bíblia fala sobre alguns que só querem leite espiritual. Mas a Bíblia fala que Deus quer dar alimento sólido. O leite, a mãe come, transforma aquele alimento dentro dela e depois dá de mamar para o filho. Já está prontinha, está morninho, na temperatura exata, e o bebezinho mama. Mas a Bíblia diz que Deus quer nos dar alimento sólido, ou seja, aquele alimento que você vai ter que pegar, vai ter que mastigar, vai ter que engolir, vai fazer a sua digestão, vai pensar naquilo, vai às vezes ficar uns dias pensando naquilo que você não está entendendo, e vai descobrir coisas que talvez ninguém aqui descobriu até hoje, mas você lá na sua casa vai dizer: puxa vida, isso aqui agora faz sentido, aquilo ali agora eu entendi, eu não tinha entendido antes. Não terceirize a sua vida espiritual. O pastor Anípio diz, na igreja lá de Valinhos, ele fala para os membros da igreja: ser da Nazareno é difícil, porque não é o pastor que vai dizer o que você pode e não pode fazer, não é o pastor que vai dizer se você pode ou não pode viajar, não é o pastor que vai dizer se você pode ou não pode comprar uma casa, se pode ou não pode mudar de emprego, como é que tem que ser a sua roupa, como é que tem que ser o seu cabelo, aonde você pode ir, onde você não pode ir. Porque a linha que nós compreendemos é que é responsabilidade de cada um. Conhecendo a verdade que está na Bíblia, cada um é responsável pela própria vida. Cada um vai conversando com Deus e vai dizer: Deus, eu preciso mudar aquilo. Deus, aquilo outro eu não posso fazer mais. Deus, eu preciso de força porque esta área está difícil. É você e Deus. Não terceirize.
Você lendo a sua Bíblia, lendo com calma, às vezes voltando e lendo 2, 3 vezes a mesma passagem. E às vezes na terceira vez você vai descobrir coisa que você não viu nas outras 2. A Bíblia é assim. Você pode já ter lido a Bíblia muitas vezes. Quando você lê novamente, você vai descobrir algo novo. Lá em casa, a pastora Lúcia gosta de ler a Bíblia nas Bíblias que ela já tem, que ela já leu muitas vezes. Tinha uma que era aquela que a Jaque disse, cor-de-rosa, né? Que quando ela chegou na central, que ela era junior, não conhecia ninguém, de repente ela chega com uma Bíblia cor-de-rosa, e a filha do pastor Geraldo, que pregou aqui semana passada com a pastora Vânia, estava com uma Bíblia igualzinha a cor-de-rosa. Aí pronto, já arrumou uma amiga, porque tinham a mesma Bíblia cor-de-rosa. Viraram amigas, assim, de cada domingo comer na casa do outro, né? Até brinquei com ela que domingo passado foi dia dela devolver para o pastor Geraldo e a pastora Vânia e levá-los para comer na casa dela, né? A pastora Lúcia e eu estávamos com Covid, estávamos convidados semana passada. Mas, depois que a Jaque trocou de Bíblia, a pastora Lúcia ficou com aquela Bíblia rosa por muito tempo, até que ela sumiu. A Bíblia sumiu. E de vez em quando eu estou com saudades daquela Bíblia rosa. Ela tem várias Bíblias. Cada época ela pega uma, a NVI, King James, e Revista Atualizada e coisa e tal, mas ela fala, eu queria aquela Bíblia rosa. Tinha sumido, procurou na igreja, procurou em todo lugar, até o dia que a gente resolveu lavar a sala e tinha que tirar os móveis, e quando os meninos, o Jaime e o Alexandre, levantaram o sofá para passar para sala de jantar, que é um degrauzinho desse tamanho, quando eles levantaram e puseram lá, a Bíblia estava embaixo do sofá. Então a gente arrastava o sofá para lá, arrastava para cá, e a Bíblia ia junto. Ficou meses assim embaixo do sofá, para lá e para cá. Eu já prefiro Bíblia nova, né? Agora eu estou com a NVI. Nunca tinha lido na NVI, não, a King James 1611. É uma linguagem diferente, então você tem que prestar atenção na frase, porque senão você lê automaticamente. Você já pega, começa o começo do versículo e já sabe o resto do versículo. Como é uma linguagem diferente, eu tenho que prestar atenção. Pegue a sua Bíblia, não a do celular, sua Bíblia no papel. Tem 2 ali atrás, se alguém não tem Bíblia, tem 2 ali para doação, tá? Mas leia a sua Bíblia. Leia nos Evangelhos se você está começando. Não pule as introduções, não pule os detalhes. Como eu já sei de tudo, presta atenção nos detalhes, porque Deus vai te ensinar coisas novas. E compreenda que você é responsável pela sua vida espiritual. Não terceirize isso para o pastor, para o professor da classe. Você mesmo, você na sua casa, você vai aprender se você tiver esse desejo. Deus vai perceber a sua vontade de aprender e Ele vai te mostrar, Ele vai te ensinar coisas e você vai dizer, obrigado Deus, hoje eu entendi isso aqui. E às vezes você vai se encontrar em algumas situações, no trabalho, na escola, e de repente você fala, opa, eu lembrei que na vida de fulano lá, que eu li na Bíblia, aconteceu algo parecido, e ele fez assim, assado, ele agiu desse jeito, agiu daquele outro jeito, e aí você vai pensar, o que é que Deus quer que eu faça nessa situação? Tem um versículo da Bíblia, por exemplo, que diz, a resposta branda desvia o furor. Mas, o quê? A palavra dura suscita a ira. Sabe quando você arruma alguma encrenca com alguém? Se você responder baixinho, uma palavra branda, a pessoa vai baixar a adrenalina e vai começar a conversar com você. Mas se você responder bravo, ele vai gritar mais ainda, e vai gritar mais ainda, e aí a coisa fica feia. Um conhecido estava num ônibus e de repente ele viu 2 pessoas, uma fechou a outra,
se não me engano era dentro de um shopping, alguma coisa assim, e os dois desceram e começaram a brigar e xingar, e de repente um disse misericórdia, e o outro falou, você é crente? Ele, eu sou. Eu também. E os dois foram embora, envergonhados, porque um estava brigando com o outro lá dentro, por briga de trânsito. Mas se tivessem respondido uma resposta brava, desculpa, errei. Outro dia, voltando aqui com o entulho do muro, eu entrei numa rua sem ver um carro que estava vindo, eu estava errado, e aí eu disse, desculpa, fui eu, perdão. E o cara riu e deixou para lá. Mas se eu tivesse dado uma de bravo, ele ia me xingar, ele ia brigar comigo. Então leia a sua Bíblia, não terceirize, Deus quer falar com você. Se o povo não tivesse tomado aquela decisão, se eles tivessem dito, e aí Moisés, a gente vai poder subir? A gente quer que Deus fale conosco. Para terminar, ali no capítulo 20 de Êxodo, o povo disse, não, Moisés, você fala com a gente. Aí diz no versículo 21, o povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Você tem duas opções: ficar de longe e terceirizar sua vida espiritual, depender só do que alguém vai pregar para você, depender só do que alguém vai falar que aprendeu na Bíblia, ou você pode chegar perto, ainda que isso dê um pouco de medo, mas é Deus que está dizendo, eu quero que vocês subam. É Deus que está dizendo, eu ouvi você, eu me inclinei. É a Bíblia que diz, Deus te amou e enviou o seu Filho unigênito para morrer por você. Então tudo que está na Bíblia é porque Deus te ama. Ele te ama. Se você partir desse princípio, a Bíblia não vai ser tão pesada. Mas se você ficar de longe, entendendo que Deus é um Deus muito mau, carrasco, exigente, aí a Bíblia vai ser, nossa, que coisa difícil de ler. Vai ser difícil. Deus quer que você chegue perto. Nós vamos orar agora. Eu não sei se você está perto ou se está longe de Deus. Mas você sabe se você está perto ou longe de Deus. Se está longe, Deus quer que você se aproxime dele. Deus quer que você se aproxime. Ah, não, eu vou consertar a minha vida primeiro, depois eu me aproximo de Deus. Você nunca vai conseguir se consertar. Eu vou parar de fazer isso, parar de fazer aquilo outro, depois eu vou procurar Deus. Nunca vai conseguir. Deus está dizendo, vem como você está. Vem como você está. É Ele quem vai te mudar no que for necessário. É Ele quem vai te ensinar o que você não sabe. Você não precisa saber de tudo, eu não sei de tudo. É Ele quem vai te ensinar, é o Espírito Santo que vai te ajudar na hora da leitura, é o Espírito Santo que vai te fazer lembrar coisas que você leu. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Ó Deus, é muito mais fácil pedir para alguém ler a Bíblia e orar e se consagrar e depois trazer tudo prontinho. É fácil, mas é limitado. É limitado.
mas o Senhor tem muito mais para todos nós. E o Senhor deseja que a gente se aproxime. O Senhor deseja que a gente se aproxime durante a semana para o Senhor ensinar algumas coisas, revelar aquilo que está oculto, que a gente ainda não entendeu. O Senhor deseja que a gente leia a Tua Palavra, compreendendo como orientações de alguém que nos ama e quer nos salvar e nos ter eternamente junto. Mas, ó Pai, às vezes a gente fica com medo, às vezes o comodismo, às vezes tantas coisas para fazer. É trabalho, é estudo, é criança, é o celular, é a televisão, é tantas coisas. Mas o Senhor quer que a gente separe um tempo para falar, para ensinar. Eu não sei, ó Deus, como estão os que chegaram à Tua igreja hoje, ou os que vão depois ouvir a mensagem pelo YouTube. Eu não sei como está cada um, eu sou limitado, mas o Senhor sabe como está o coração. Se alguém está longe, o Senhor sabe. Se alguém está lutando para não se aproximar, o Senhor sabe. Se alguém está sedento de Te conhecer, o Senhor sabe. O Senhor sabe quem está triste, o Senhor sabe quem está magoado, o Senhor sabe quem está com muitas dúvidas, questões. O Senhor sabe. E o Senhor quer falar com cada um. Assim como o Senhor quer falar comigo, Daniel. O Senhor quer falar com cada um. Ó Deus, talvez alguém está dizendo agora: Deus, eu preciso aprender mais. Tem coisas que eu ainda não entendi. Tem coisas que eu ainda estou precisando tomar decisões. Aí no seu lugar, vai orando, vai falando com Deus. Ele sabe como foi a sua semana. Ele estava lá. Ele viu, ele ouviu, ele assistiu. Você nem falou, mas ele sabia o que você estava pensando. E Ele deseja te segurar pela mão e te guiar neste caminho que Ele tem para você. E o caminho é Jesus. Ó Deus, ensina-nos a prestar atenção na Tua Palavra, nas introduções, nos detalhes. Ensina-nos a perder o medo e Te procurar quando houver alguma dúvida, quando houver algum pecado, quando fizermos alguma coisa que não deveríamos ter feito. Ensina-nos a Te procurar para pedir perdão. Ensina-nos a Te procurar para tirar as dúvidas, para que a gente possa crescer espiritualmente. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos como ler a Bíblia, como aprender dela e também como colocar em prática e como compartilhar a Tua Palavra com aqueles que estão perto da gente. Obrigado a Deus, porque alguns estão agora fazendo oração sincera. Alguns estão agora orando, dizendo: Deus, eu preciso chegar mais perto. Deus, eu tenho terceirizado a minha vida espiritual para a igreja, para o pastor, para pessoas que pregam na internet.
mas eu entendi hoje que eu mesmo preciso sair do comodismo, eu mesmo preciso criar coragem e criar uma rotina de, durante a minha semana, ler um pouco da Tua Palavra e orar um pouco. Ler e orar. Ler e orar. E aprender direto da fonte. Obrigado, Deus, porque o Senhor quer falar com todos que estão aqui, todos que estão acompanhando a mensagem. O Senhor quer falar, mas o Senhor espera esta iniciativa nossa de te procurar, em nome de Jesus. Amém.